a voz do torcedor Mauro Betting. Ele vai decidir a primeira sonora que a gente vai mostrar do Endrick. O que é sonora? Declaração. Ah, tá. A primeira declaração do Endrick. Ó, tem uma que Vocês reclamam do tatiquês, mas usam um jornalistês que... O que é sonora? Ué, mas sonora? A gente fala aqui. Então tá bom. Então obrigado. Vamos ouvir o... Declaração. A gente tem... Vocês reclamam do tatiquês, aí vem falar sonora. Mas eu sempre falei. Mas a gente tem que falar na redação tá bom, aqui, pô. Vamos botar Eu gostei do assunto. Tá bom. Exatamente pra falar. Eu sou o Patrick Elman, cara. Endrick sobre o sucesso do Palmeiras. O Endrick emocionado falando sobre o avô. Sempre. A do avô eu não consegui ainda nem ter coragem de escrever. Escrevi muita coisa. Falando até com o pessoal do Endrick e tal. Do avô, eu confesso que eu não tive ainda coração para escrever um texto específico só sobre a questão do avô. O avô. Então, a gente vai colocar Vanderlei Nogueira também já dando sua opinião. A declaração do Endrick emocionado falando sobre o avô depois da estreia como jogador profissional do Palmeiras. Eu acredito nele, né? E eu tava esperando porque foi semanas, né, muito difícil. Eu perdi meu avô, né, antes da final contra o Corinthians e foi muito ruim pra mim, né? Eu joguei com aquilo na cabeça, meu pai tentou não me falar, né? Mas eu já sabia. E consegui, né? Fazer aquele gol e eu estava, né, com a cabeça do meu avô, que ele era um cara que queria, né, que eu jogasse no profissional, queria ver eu jogando e eu perder ele no dia antes da final contra o Corinthians, né? Isso vem me pegando um pouco, porque meu pai fica triste, todo mundo, né? E eu queria fazer, né, essa estreia pro meu avô, que é um cara que eu perdi, né? Ele e meu pai também, que perdeu meu gol. E que eu possa, né, fazer a felicidade do meu avô que está lá em cima. Olha aí, ó. É ele falando do avô que faleceu. Vanderlei Nogueira, você se emocionou, queria que você falasse sobre essa situação. Eu acho isso espetacular desse garoto. Esse garoto não falou nenhuma bobagem, nenhuma das entrevistas que ele fez até hoje. Nenhuma bobagem. Até pedindo desculpas para a torcida do Corinthians, parece, não foi? Foi contra o Corinthians, né, que ele pediu desculpa? Foi. E não foi com ironia. Não foi com ironia. Enfim, eu acho que... por isso que eu falei, disparado o avô. Esse menino vai emocionar todo mundo, emocionou todo mundo. Eu acho perfeito. Parabéns. Está no caminho certíssimo. E por que você se emociona falando dele, Vanderlei? Porque eu gosto dele, eu acho que ele é um cara que eu estou vendo também. Você está vendo aqui no programa, você apresentou o programa horas depois da estreia de um cracaço. Isso para você, daqui 20 anos, você vai falar isso também. Eu juro por Deus, eu escrevi o texto numa lanchonete e tal, o texto que é sobre o Endrick e tal, e sobre o jogo. E eu falei, não, eu vou escrever sobre o avô. Falando sério, foi uma das poucas vezes na vida que eu não consegui fazer um texto desses que eu normalmente faço, né? E sobre isso, sobre essas coisas assim. Vou tentar me segurar aqui. Mas essa história, falando sério, a história do avô, do Endrick, eu ainda não consegui escrever a respeito, até quando aconteceu, eu estava em férias e tal, fiquei sabendo depois só, né? Na verdade, saber do avô do Endrick, eu fiquei sabendo ontem mesmo. Antes do dia da estreia do jogo e tal. Essa ainda merece um capítulos à parte, assim, porque é tanta emoção. E eu acabei, por conta disso, do Palmeiras também, com a própria família do Rafael Veiga, que tem uma história também mega emocionante, ainda ele jogando, que o momento quando ele se despediu do avô, o avô deixou um bilhetinho pro Rafael Veiga, que ele ia jogar no Palmeiras um dia, que é o clube da família tal, e pô, como joga, né? E o Endrick, enfim, tudo isso. E sendo lá de Valparaíso, em Goiás, a família, tudo que o Palmeiras deu, o João Paulo Sampaio, a direção do Palmeiras deu ao Douglas, o pai, a Cíntia tal, e o Endrick. E eu escrevi sobre isso, é muito interessante, tem duas manifestações, tem lá no meu Instagram também sobre isso, de um corintiano e de um São Paulino. E isso também, Vanderlei, o que o Vanderlei estava falando, o Endrick está indo não só pela bola que ele tem, mas pela pessoa que ele é, e a família está passando isso, e é fundamental o trabalho da mídia, de quem trabalha e assessora muito bem o Endrick também nisso, porque gente, eu sei que é tudo muito cedo, mas só para falar, tem muito São Paulino e corintiano pegando a maior rivalidade, torcendo demais pelo Endrick. Sem dúvida. Pela figura, não é só pelo talento. Então, assim, e eles falam, pô, eu tô muito emocionado por toda essa história que você escreveu aí, Mauro, porque... E da emoção da Cíntia, do Douglas, com as imagens, né, que foram flagradas deles celebrando a estreia dele, a entrada dele em campo do Allianz Parque com a camisa do Palmeiras.
que é isso, tem muita gente torcendo pelo cara. Então, assim, não é Sem só o dúvida. talento, é a pessoa que o menino é, desse menino homem, que é um negócio impressionante que esse Hendrick aí. E a situação dele, né, é que a gente vê tanto jovem que não joga nada, deslumbrado, e o moleque... Velho como nós. E o moleque só se fala nele, só se fala no Hendrick. O Piperno falou, na Espanha, já foi capa de jornal na Espanha, é a grande promessa do futebol brasileiro, é um moleque que todo mundo cobrava pra estrear, estreou, parou a mídia toda pra falar dele, e ele não mostra uma vírgula de deslumbramento, Bruno. Agora, claro, a gente sabe que no começo a grande maioria tem uma humildade. Tem que ver as armadilhas do futebol. Que aí é daqui a pouco que aparece. É tentação, é festa, é mulher. O senhor passou por isso? Eu passo por isso até hoje, meu amigo. Às vezes é uma tentação. Eu sou assediado até hoje, sempre. Meu Deus. Mas eu mantenho a humildade. Né? Claro! Esse detalhe que é importante. Esse detalhe. Essa virtude que é importante. De todas. Eu quero Por falar. isso que você é a Suprema Corte. Você é a Suprema Corte. Essa virtude. Das 835 virtudes, essa é a primeira. Top! Eu sou assediado, sempre manter humildade. É o Palmeiras Turbo. Isso. 800 pontos à frente, a virtude. É o nosso Tiquinho Hendrick. É o nosso Olha, Tiquinho. essa dos mesmos criadores de eu tô fechado nesse segundo turno, eu vou de Lula e Bolsonaro, é a mesma frase, né? Eu sou assediado sempre, mas mantenho humildade. Bruno É Prado, sinal do Tiquinho me Hendrick. defenda, Bruno Prado. Não, você é muito. indefensável, Você cara. é super Isso humilde. levará ao programa. Isso levará Você é 6 um milhões pênalti do de... Pelé, super você é humilde. indefensável, cara. Eu sou o quê? Um pênalti do Pelé batendo, você é indefensável, cara. Cara, não existe. Eu sou muito assediado, por isso eu sou humilde. É humilde. Ele, Não, ele não isso sou humilde, deslumbra. não. Mas não deslumbro. Não. Ele tem pé no chão. É lógico. Eu tenho meus pés no chão. Xandó? É, os dois, né? Quantos? Ele tem o pé no chão. Agora, Grande essa homem. situação do Hendrick. Uau, o Tiquinho O Hendrick, ele fala o seguinte sobre o sucesso dele no Palmeiras. Depois, se vocês quiserem, eu falo sobre o meu sucesso também. Não, Falando de humildade. Humildemente ele falará sobre o sucesso dele. deixa isso pra domingo. Domingo você Faz um fala. curso. Humildemente ele falará Faz um- sobre o sucesso. Os nossos cursos maravilhosos que a gente oferece aqui na Jovem E o Pan. curso? Humildade. E o curso? Sucesso, A humildade. gente vai botar agora Você não a vai arte, O pessoal da a New arte Cursos. do Hendrick aí, o que ele falou sobre o sucesso no Palmeiras. Nossa. Eu quero chegar ao topo. Eu quero chegar ao topo com o Palmeiras. O Palmeiras sempre quer mais. Vou seguir assim com o Palmeiras, com essa torcida. Sempre vou querer mais. Se eu for para a Europa um dia, vou voltar para jogar no Palmeiras. E creio que possa ganhar títulos com o Palmeiras. Ser campeão mundial, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, tudo. Tá aí. É humilde, mas é um cara com objetivo. E que é maravilhoso. É um Você cara tem que ter chama a responsabilidade. Perfeito, Pilhado. E você tem que ter essa obsessão, você tem que ter Ambição, essa né? vontade, ambição, o termo é perfeito, ambição, exatamente. E você vê a humildade. Ele falou, eu espero um dia ganhar títulos. Ele também está falando que não ganhou ainda. Né? Ele sabe que o campeonato não está definido ainda. Não, e respeito pela casa atual. Sem dúvida. pela Essa coisa de casa querer atual. voltar. Isso é importante. A gente sabe Cabeça de algumas muito histórias. A gente não conhece tudo, mas sabe de algumas histórias. Sabe o momento que ele teve que decidir ir para o Palmeiras e não para uma outra equipe. Parece, não sei se é verdade, o Mauro e o Piperno são muito mais enturmados nisso, mas parece que a decisão foi porque deram, digamos assim, um porto mais seguro para o pai. Sem dúvida, foi isso. Acho que foi fundamental, isso. Não foi grana. Não foi ajuda de custo, mas foi carinho, Foi pacote. uma segurança profissional para o pai. Acho que foi isso, não foi? Estou Isso procurando foi palavras, fundamental. mas acho que foi Respeito, isso. carinho e Certo. dinheiro. Então, eu acho que isso é importante. Deu sorte de ter um cara extremamente competente, que o Vampeta todo dia elogia aqui, que é o João Paulo, não é? Sampaio, trabalho excepcional na base do Palmeiras. base, o cara que mudou a história da base do Palmeiras. Que é um cara que fez um trabalho muito bom lá. O clube, né? O clube abraçou ele, deu força.
e ajudou a família também, afinal de contas tinha lá uma pedra preciosa e você tem que retribuir. Não é nenhum favor, é uma retribuição por você, por você, clube, ter o privilégio de ter um jogador fora da curva no seu grupo. Então, eu acho que isso foi extremamente importante e essa declaração dele mostra o respeito pelo clube. Eu acho que a saída dele, que já é certa, não se sabe exatamente quando, vai ser uma saída assim por cima, uma saída sem traumas. Com porta aberta, como ele deixou claro, e vai ser isso mesmo. A porta aberta é muito, digamos assim, questionável, porque se o cara tem um imenso talento, daqui 2 anos, se ele sair obrigado, todo mundo quer que ele volte. Isso a gente sabe. Mas se você puder sair de forma consagrada, né? Vanderlei, olha, eu acho que é isso. É muito legal você pegar esse tema. A gente não sabe o que vai ser, mas eu repito, a margem de erro de não dar certíssima carreira do Henrique, pelo que ele é, pelo que ele pensa, pelo pé no chão, como é o Pilhado, que é um belíssimo exemplo, não tem erro. Agora, uma coisa que eu posso cravar, que ele vai sair do gol, ele vai sair do gol do Palmeiras. Assim, pelo jeito, quando ele sair do Palmeiras, vai ser de portas escancaradas abertas. Não vai ter problema com negociação. Sem traumas, assim, vai ser trauma até pela dívida de gratidão. Não é dívida, pela gratidão. E isso é também do berço do pai dele, da mulher, da mãe dele, né? Da Cíntia, do Douglas, do tudo que eles fizeram pelo Palmeiras. E quero de novo insistir no João Paulo Sampaio, que o próprio João Paulo Sampaio só ainda está no Palmeiras pela própria gratidão que o João Paulo tem com o Palmeiras, que ele é um cara de mercado, já era, ficou ainda maior. Vários clubes já o procuraram, inclusive não para trabalhar na base, para trabalhar de CEO, para trabalhar de diretor. É um cara extremamente capaz, é um dos maiores na base e querem que ele, inclusive, assume de vez profissional de outros grandes clubes brasileiros, já o procuraram. E ele falou, mais ou menos, mal comparando ou bem comparando, a gratidão que a família do Hendrick tem com o Palmeiras, o João Paulo Sampaio também tem com o Palmeiras. Então, todo esse pacotão faz de virtudes, esse ciclo virtuoso, ajuda tudo isso que está acontecendo. Fala. Eu acho que Não, fala você. Antes, break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Por favor, Vanderlei Nogueira, te dou a palavra. Obrigado. Obrigado, eu fico feliz. Você sempre marca por essa generosidade. Olha, então, eu queria dizer que a relação... dizem que não é muito profissional esse negócio de relação afetiva. Né, no mundo moderno é um pouco mais, digamos assim, mais frio. Mas em alguns momentos, eu acho que ela é fundamental. Nesse caso, parece que tem sido assim. Em outros casos de jogadores estrelados, não sei se isso existiu, né? Deve ter existido. Mas a gente sabe também casos que não foram bem assim. Nesse caso, até agora, essa relação afetiva, digamos assim, com recompensa de grana financeira, porque nada é de graça, tá certo? Mas e o Palmeiras, aparentemente, tem levado em conta isso. Ele está colocando sobre a mesa a relação e também grana. Isso é importante, porque a vida do menino e da família mudou, né, Piperno e Mauro? Claro. Mudou muito e mudou para melhor. Nada contra, graças ao talento do menino. Eu acho muito bom. Eu acho que o Palmeiras é um privilegiado com esse garoto, como foi, recuando um pouco no tempo, o Santos, em ter o Neymar. Foi realmente algo espetacular que aconteceu na vida do Santos. Eu não falei financeiramente, porque até agora está enrolada a negociação. Eu estou dizendo a pedra preciosa que surgiu no Santos, a pedra chamada Neymar. O Pedro realmente tem que dizer, ao longo da sua história eterna, que, olha, nós tivemos um momento que tivemos o Pelé, tivemos um momento, anos se passaram, e nós tivemos o Neymar como talento. Isso não nasce em todos os clubes e todo dia. Mas no Santos é aquela coisa do raio que o Santos é impressionante, né? Tem uma coisa, só que eu tenho uma preocupação, que eu acho o mundo do futebol muito ingrato. E, inclusive, para vários desses que a gente citou, o Ronaldo, o Neymar, o Ronaldinho, o mundo do futebol, e isso vale para a torcida e imprensa, só ama o cara quando o cara ganha. E às vezes o cara ganhou muito. E ainda fica, não, mas ele ainda não foi campeão interplanetário. Ele fez 400 gols, não, mas ele não fez 500. Então, sim, o Hendrick tem uma expectativa que ele seja um jogador muito acima da média, um craque, enfim. Só que as pessoas só gostam deles quando eles ganham. Quando eles não ganham, sei lá, o Hendrick daqui a um ano seja um titular do Palmeiras e protagonista do Palmeiras e artilheiro do time.
Aí o Palmeiras perde a Libertadores. Vão xingar o moleque. O mundo do futebol é ingrato. Ele ama o jogador, ele tem um ídolo só quando ele ganha. Ainda mais o brasileiro, sim, né? O brasileiro gosta de vitória, não gosta do vencedor. Sim. Quando ele perde, e derrota é normal, faz parte. Você não vai ganhar todos os campeonatos. Só para te devolver, a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Bruno Prado falando sobre a situação do Endrick e sobre jogador no Brasil ser querido quando ganha. Isso. Então é isso, é uma coisa que eu tenho com ele e com qualquer um, né? Porque eu acho que o meio do futebol é muito ingrato, né? E isso inclui o nosso meio de imprensa também, a gente adora bater em quem perde, mesmo que às vezes o cara não tenha culpa. E serve pra torcida, imprensa e todo mundo, a gente gosta do cara, a torcida ama o cara quando o cara ganha. Quando o cara perde, ele é massacrado, né? Porque sempre tem que achar um culpado. E os culpados normalmente são as grandes estrelas. Então, só isso que eu tenho essa coisa, assim, o menino ele tem tudo para ser muito bom, super craque, mas eu falei, se daqui a um ano ele já for um titular do Palmeiras, já for uma estrela do time, um artilheiro, e o Palmeiras perde uma Libertadores na final, assim, que não é que a gente esculhamba o cara quando o cara sai na primeira fase, esculhamba o cara quando o cara perde a final de 1-0 com gol de mão, né? Tá vendo? O menino é pipoqueiro. Chegou na final, não resolveu. É amarelão. Isso acontece toda hora. Toda hora. Isso que você está falando existe mesmo. Muito. Existe mesmo. Eu acho que o brasileiro gosta mais de fazer isso do que ver o jogo. Então, se o brasileiro gosta de vitória, não gosta do vencedor. Não, mas existe mesmo. A partir do momento... Isso vale para tudo. Quando o cara entra no palco. Sim. Porque hoje é isso. Praticamente uma unanimidade a carga de elogios que ele recebe, porque todo mundo... Porque ele ainda não jogou e o time está ganhando. Então, e ele tem mesmo. Onde jogou, todo mundo ficou, digamos assim, fascinado pelo que ele mostrou já nas categorias menores. Então, até aí está tudo certo. Mas ainda não subiu no palco principal do show. Ele está subindo agora. Né? Então, isso vale para todas as funções. Na política, que está muito em moda hoje, e em todos os outros segmentos. Por isso que tem alguns políticos que sabem perfeitamente que se surgir no palco com alguma importância, vão vasculhar o berçário dele. Né? Eu digo na vida política. Na paróquia dele. Para atleta, é a mesma coisa. Enquanto não tem o holofote principal em cima... É isso tudo que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que isso ele também está sendo preparado. Quando você entrar para jogar mesmo, no momento mais no time principal, aqui ou fora do Brasil, vai mudar. Você vai continuar sendo elogiado porque você tem talento mesmo. Sim. E tudo bem. Mas a turma que vai encontrar defeito na sua chuteira vai crescer. Isso por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado. O personagem, quando está nesse patamar, ele tem que perceber que a vida é assim. O que você quer? Você não se importa com o que vão falar de você? Tem gente que é assim mesmo. Sim. O cabo vira papo, pode falar o que quiser, não liga, eu não esqueço. Tudo bem. Tem outros que são mais sensíveis. Eu acho que o cara, quando se transforma em ídolo, isso vale para todos. Ele já é um ídolo de criança, esse menino. Já tem até nome de recém-nascido. Eu acho que ele tem que entrar... É o pacote que vem. Tem 2 casos assim no Palmeiras, que foi um belo assunto que vocês levantaram. O Gabriel Jesus, quando saiu do Palmeiras aos 19 anos, tinha uma parte da torcida que pegava no pé porque ele não tinha feito gol em clássico. Então, e naquele ano ele fez gol contra o Flamengo, que foi o grande adversário do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Então, você entendeu? E tem gente que fala que a carreira do Gabriel Jesus é ruim, porque ele fez uma Copa ruim. O moleque ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, foi pra Inglaterra, foi campeão inglês várias vezes, jogou no maior time do mundo, com o maior técnico do mundo, pela seleção já tem uns 20 gols. Então, e nesse é ruim jogo a carreira do cara. Ele tinha chegado durante o dia pela seleção brasileira. Não, como jogador. Não, mas é isso. Então, bom sou eu que jogo lá com meus amigos de segunda-feira. Mas não é só isso. Então, quando você atinge um nível de milhões de seguidores, que esse menino vai se continuar. Eu nem sei quanto ele tem, mas já deve ter muitos seguidores nas suas redes sociais, que é um termômetro que marca a ocupação de espaço que o cara consegue na carreira ou na vida. Está com 1.200.000 seguidores no Instagram. Esses caras, esse pode ser considerado, digamos assim, um influenciador, né? Porque as pessoas seguem pelo que ele joga
e pelo bom menino que ele mostra ser. Eu acho isso importante, não pode ser jogar pela janela, não importa com o que falam. Eu acho que é o conjunto da obra. Se é um cara que não tem foco de luz em cima, ele pode fazer o que quiser. Agora, se é um cara que está na exposição, eu acho que ele tem que preservar um pouco a sua imagem e ter bons gestores. Porque o cara pode escorregar mesmo, porque ele está preocupado com o treino, preocupado com outras coisas, mas tem que ter alguém que ele ouça. Alguém que queira sempre o bem dele. Entendeu? Eu acho que isso é importante. Muitos ídolos ganham um dinheirão e preferem ter apenas sim por perto. Quando é muito importante que tenha alguém que goste muito dele, que torça pelo sucesso, que ele fique cada vez mais rico e que diga não em algumas coisas, não faça isso, e ele ouça. Eu acho que isso é importante. Quem segue essa linha tem muito sucesso dentro daquilo que faz no esporte, nós estamos falando de esporte, e fora de campo. Que você não pode divorciar isso. Não existe isso. Você pode fazer isso por algum tempo, mas depois aquelas pisadas de bola começam a superar o teu talento. É uma questão de tempo.